Olá, sejam bem-vindos. Eu sou Mara Silva e aqui é o Conexão de Desenvolvimento. E no vídeo de hoje quero falar um pouco do meu relato, da minha experiência em comprar um carro zero em 2007. Quando eu adquiri esse carro, eu já tinha um outro carro, um Fiat Uno de segunda mão, e a gente apelidou ele de Mate dos carros, né? Do filme Desenho Carros. E a gente apelidou ele de Mate porque realmente ele era mais velho, mas ele era muito potente, não deixava a gente na mão, ele era maravilhoso, um carro realmente abençoado, que as pessoas falavam, meu Deus, esse carro de tantos anos rodado, tantas quilometragens, e é tão bom como se fosse um carro zero, e a gente era muito abençoado, esse carro nos favoreceu em momentos que realmente a gente precisava adquirir, só que como a gente conquistou o Mate, a gente no primeiro momento teve algumas resistências de acreditar que a gente podia comprar um carro zero, que a gente tinha condições, tínhamos as nossas limitações. Eu particularmente até acreditava, mas como envolvia eu e meu marido, então a gente em comunhão chegou a um acordo que a gente precisava comprar um carro de segunda mão. E foi quando a gente comprou o Mate, ele viu as possibilidades, falou, por que eu não me esforcei mais para comprar um carro 0 quilômetro? Então essa ponta de vontade ficou dentro da gente. Mas o Mate era um carro maravilhoso, muito abençoado, eu sou muito grata a ele até hoje. E os meus filhos cresceram nele e eles sabem o quanto que é o valor desse carro na nossa vida, que foi o carro que realmente trouxe libertação, trouxe expansão, trouxe livramentos, ele trouxe muitas coisas, não só material, mas física e espiritual na nossa vida como família. E nós somos gratos a isso. Quando chegou em 2007, eu já estava, eu tenho um filho mais velho e tinha a Amanda que já estava entre 3 e 4 anos. E a gente ia fazer uma mudança para Brasília. E o meu marido começou já a questionar, como que a gente vai ficar? Vamos mudar o carro aqui, vamos mudar o carro lá, como é que vai ser essas condições? Porque realmente o Mate já estava mais velhinho e a gente imaginava como seria levar um Mate do Rio para Brasília. Enfim, eram outras questões que a gente tinha na cabeça que precisava ser resolvido. E passou um tempo e eu fiquei meditando que eu ia comprar um carro. Eu falava para Deus assim, Deus, eu quero um carro novo. Eu quero um carro novo, nós podemos um carro novo, eu não sei como é que vai ser, mas eu acredito nisso. E como eu falei naquele vídeo anterior, muitas vezes eu não tinha uma área verde para estar um parque e eu me conectava com o céu. Inclusive hoje eu estou bem próximo da janela, quando eu não estou na rua, realmente eu fico próximo assim ao que me dá contato com a natureza, com o divino criador. E ali naquele momento eu tinha janelas para eu olhar para o céu e meditar. Então era o meu falar com Deus e a minha meditação interna e acreditar no mental. Eu acreditava piamente que eu ia ter um carro zero. E isso foi um trabalho constante, não foi da noite para o dia. Foi um tempo, não foi no, eu comecei, eu acho que isso um ano antes, que eu vi que o carro já estava ali acabando as parcelas e a gente começou naquele movimento. E no Rio de Janeiro tem muito feirão de carros, né? Então a Fiat faz muito feirão, então às vezes você pega o seu carro Fiat, vai lá e troca por outro Fiat. E eu tinha essa expectativa de fazer isso, né? Para uma conquista de um carro zero. E muitas vezes eu já me via dentro desse carro novo, eu já sentia esse carro novo, eu tinha alegria, eu confiava, eu trabalhava tanto o meu espiritual, sabendo que pela fé do Divino Criador eu ia conquistar, quanto o meu mental, eu já sentia, eu já pensava, e quando eu pensava, eu sentia, eu trazia para as minhas emoções. E com certeza isso a gente começa a vibrar as ações do universo, conspiram para que você alcance esse desejo, né? Essa vontade que você tem. Naquele momento era isso que acontecia, mas eu me alinhava ao externo, à natureza, à visão que eu tinha com o contato do espiritual, que era o céu, ou estar no ar livre, e ali eu já sentia, eu creio que vai ter, eu creio, eu acredito. E procurava fazia uma ação física. Eu procurava nos jornais, que naquela época não tinha muito jornal, eu procurava os jornais, eu ficava imaginando como seria esse carro
E ali a gente ia profetizando, digamos assim, ou então manifestando, atraindo aquilo que tanto eu queria. Mas muitas vezes trabalhando no silêncio. Porque eu sabia que meu marido tinha uma resistência, que na cabeça dele era mais difícil de conquistar, para ele era quase que impossível, na cabeça dele gerava uma porção de dúvidas se tinha que vender o carro, então ele começava no processo de aceleração de ansiedade, que são as emoções, e eu não falava. Eu trabalhava quietinha comigo, Deus, e pronto, vai acontecer, eu quero, eu não sei quando que vai ser, eu quero. E aí fui passando, em alguns momentos nem lembrava mais disso, aí quando eu lembrava, eu sentia, trazia aquela emoção de, ai, tá acontecendo, vai acontecer, eu sei que a gente vai conquistar esse carro, eu sei que as coisas vão acontecer, eu acreditava assim piamente. E aí quando foi em julho, eu sabia que estava se aproximando um feirão, que normalmente naquela época era entre setembro e outubro, não sei se hoje acontece. E eu já comecei a relaxar, a soltar. Eu falei, pronto, quando chegar a gente vai estar pronto e coisa e tal. E quando foi, normalmente é setembro, né, entre setembro e outubro, daquele mês foi em agosto. E assim, eu peguei o jornal para ler, ver outra coisa, eu realmente não estava ligada àquilo, e eu vi o anúncio do feirão, e aí eu já comecei a mentalizar ali, vai dar tudo certo, meu carro novo está lá. E qual era o carro? Não sentia, não sabia qual era. Na época tinha o Ideia, na época tinha o Doblô, na época tinha o Palio Weekend, tinha vários outros carros, e eu não sabia qual seria o carro daquele momento. Tinha um Palio também. Eu só falava assim, eu não sei, eu sinto que vai ter um carro. Então quando eu chegar lá vai ter um carro pronto me esperando. Eu imaginava isso. E aí veio o anúncio do feirão uma semana antes, eu falei pro meu marido, vamos, aí gerou aquelas emoções dentro dele, mas eu estava aqui firme e confiante. Por isso que dentro de um processo de desenvolvimento, de despertar de consciência, autoconhecimento, muitas vezes a gente tem que ficar em silêncio, porque nem todas as pessoas ao nosso redor estão preparadas para ouvir, para entender o seu desenvolver. E eu fiquei quieta, com muita sabedoria ali naquele momento eu senti que era silenciar. E até mesmo porque dentro das doutrinas cristãs, elas trazem muito do silêncio, né? Então quando você silencia, você mentaliza, você fala com Deus, você acalma o seu emocional e você consegue ouvir melhor a intuição, né? Que é aquele despertar entre espírito, corpo e mente, e a gente consegue ouvir. E foi marcado lá um dia do soldado, gente, 25 de agosto, era um feirão de um final de semana, 2 dias. Nós nos preparamos num sábado, fomos e o coração estava batendo, e ele falava assim, qual será o carro que a gente vai conquistar? Qual será o carro que a gente vai ter? Eu falava, não sei qual é o carro, mas sentia que o carro estava lá. Será que a gente vai ter que vender esse carro? Será que a gente vai ter que entregar o mate como entrada? Eu falei para ele, não sei. Na hora a gente vai sentir o que tem que ser feito. Chegamos lá, nesse dia era lançamento do novo Palio da Fiat, que era o modelo 2007-2008. E lá estava quem? O Relâmpago, porque como mate, a gente tinha que dar um nome do mais novo, Relâmpago. E quando eu entrei nesse carro, e aí encontrei um vendedor muito abençoado, Samuel, e ele nos levou até primeiro a gente falou sobre a ideia e tal. Ele falou, mas nós temos um novo modelo, quero apresentar para vocês e tudo. Quando eu olhei o carro, eu falei, meu Deus, é o carro, é esse. Eu senti, eu já tinha uma ligação com ele. Meu marido também se encantou, meu filho mais velho também, minha filha pequenininha, pronto, para tudo era festa. Se encantou por aquilo, é o carro. E aí a gente começou a pensar, e as condições? E ele falou assim, olha, temos as condições assim, temos as condições que você pode dar o seu carro, tem essas condições, mas como é um carro de lançamento, também tem uma condição sem entrada. Mas temos que ver toda a ficha, né, financeira, essas questões todas. E aí o meu marido já começou a pensar, meu Deus, não vai dar certo. Eu já tinha certeza que era nosso. Ele, será que a gente muda para o outro? Será que a gente dá o mate? O que a gente faz? Eu falei, espera, vamos confiar. Aí esse rapaz
muito experiente na venda dele, na área dele, falou com o gerente e tudo. O gerente falou assim: vamos puxar a ficha, vamos mandar para o banco financeiro, que na época era o Itaú. E aí mandou as fichas e a gente tinha que esperar até segunda-feira. E ele falou assim: olha, as possibilidades que nós temos hoje é que seja feito um carro sem uma entrada grande. Você vai dar uma entrada pequena, você pode dar uma entrada pequena, que era tipo um segurar o carro e fazer as prestações, né? Naquela época era tipo perder de vista, mas era o que a gente tinha, eram as possibilidades que a gente vibrou ali naquela época, que eu vibrei, que eu acreditei. E passou o final de semana, aquela coisa toda, mas eu fiquei calma e tranquila, porque eu sentia dentro de mim que já estava feito. O que tinha que ser, ia ser. Se no final de tudo tivesse que dar um mate com uma entrada, a gente tinha condições de fazer isso também. Mas naquele primeiro momento, a gente imaginou ficar com 2 carros. E sim, quando foi na segunda-feira, por volta de meio-dia, 1h, o meu marido retorna a ligação para mim e diz: olha, tudo certo, o carro é nosso, a alegria e felicidade que foi dentro daquela casa, o carro é nosso. Quarta-feira vamos pegar para emplacar, para fazer tudo, não sei o que, parará. E bum, foi aquilo. Nós estávamos com o nosso relâmpago abençoado. A vida me surpreendeu, fiquei muito feliz, ficamos muito felizes. Dali nós fomos para Brasília, chegamos com um relâmpago bem novinho, tinha 1000 quilômetros de rodado em Brasília. E ele eu fico muito emocionada porque eu tenho uma relação de amor com ele muito grande, tinha, né? E tem ainda, por carinho de lembrar dele. Ele foi assim, o meu suporte. Para quem conhece Brasília em 2007, 2008, as condições de transporte não são das melhores. Então muitas coisas a gente tinha que fazer de carro. E eu me imaginava sem um carro ali no primeiro momento, ou então com um carro mais antigo, como seria. E ele realmente foi o meu carro, porque eu andei praticamente, eu que mais andei com ele nos 14 anos que eu estive em Brasília. E fui muito grata. Os meus filhos cresceram ali, meu filho mais novo nasceu e cresceu dentro do Relâmpago. E a gente vivenciou muitas viagens, muitos passeios, houve muitos choros, muitas lágrimas de tristeza e angústias e alegrias dentro do Relâmpago. Houve muitos momentos de agradecimento e crescimento através do Relâmpago. Ele me levou para muitos lugares. Eu aprendi a desbravar Brasília como motorista mesmo, de conhecer, de pegar estradas longas com o Relâmpago. E eu sou muito grato, muito grato, muito grato. E era um carro extremamente abençoado. As pessoas olhavam para ele e falavam: nossa, carro bonito. Nossa, ele chamava a atenção, ele tinha luz. Mas por que ele tinha luz? Primeiro que tudo vem a nós daquilo que a gente acredita que vai ser de melhor. Quando você tem um bom pensamento, quando você vibra o que você acredita, só vai vir os melhores para você, só vai vir o melhor. Vai vir aquele que está ressonando com a sua emoção, com o seu desejo. E ele foi esse carro, ele veio em consonância, em alinhamento com aquilo que eu estava sentindo, vibrando para atrair dele. Por isso que nós atraímos mais daquilo que vibramos. Então o Relâmpago foi um carro realmente de muita vibração de amor e positividade. E depois que eu tive as experiências de conhecer o canal da Beth Russo, eu passei a abençoar, Relâmpago abençoado, sinto muito, por favor, me perdoa, sou grata, te amo. E fiz isso por muitas vezes dentro do Relâmpago, porque eu sei que ele carregava memórias de alegria, memórias de dores, né, das nossas vidas ali dentro, chamando a atenção das crianças, dos filhos, momento com o marido, momento, enfim, sozinha também, muitas emoções e muitas memórias. E ao final de 2021, foi 21 para 22, foi quando eu vim para Portugal, eu tive que me desfazer do Relâmpago. E eu fiz a minha oração de agradecimento. Eu agradeci ele muito por tudo que ele tinha feito.
E falei para ele que ele tinha que ir em paz, que ia ter outra família que iria aceitar ele como nós aceitamos, ele ia fazer outra. Eu fico emocionada. Eu fico realmente emocionada. Ele iria fazer outras famílias tão felizes como ele fez a minha. Realmente ia ser de muita emoção. Ele iria fazer isso, outras famílias felizes, que era para ele ficar em paz, para ele ir tranquilo, porque tudo nesse mundo é energia e tudo nesse mundo tem suas memórias. E a gente precisa agradecer tudo que passou pela nossa vida, ser grato pelas coisas boas e ruins, porque tudo nos leva a algum crescimento e desenvolvimento, entendimento de como as coisas acontecem em nossa vida. E no último dia que eu estava indo para o aeroporto, ele me levou até o aeroporto. E nós tiramos as nossas coisas ali, eu agradeci. E como tudo, agradeci mais uma vez aquele momento dele me deixar ali. Era um carro maravilhoso. E sim, ele foi passado para outra família. E essa outra família também, meu filho contou a história, era uma pessoa muito próxima no trabalho do meu filho mais velho. E por algum tempo essa família ficou com esse carro, os filhos eram felizes, as pessoas falaram, nossa, esse carro era maravilhoso. Esse rapaz que comprou, depois ele deu algumas reformadas, mandou pintar, ele era um carro zerado de motor, um motor excelente, a gente estava sempre cuidando do motor dele, porque era algo que a gente tinha cuidado. É isso que é importante, você ter o seu material, também cuidar do que você tem é importante para que você também prospere, para que você não tenha, não seja um descaso, né? Você conquistou um material e fazer um descaso, então foi importante cuidar dele também. E quando a gente quer algo melhor, a gente precisa realmente cuidar daquilo que a gente tem. E sim, passamos, e depois quando esse rapaz cuidou também, pintou e tudo, houve uma oportunidade para ele conquistar um carro melhor através do mate, né? Do relâmpago. E ele pôde vender e ele disse, a pessoa que comprou tá feliz da vida também e tal. Enfim, tem uma história de amor por trás da vida, da existência desse bem material, que é o relâmpago, que é o meu carro zero. E hoje eu trouxe essa história para falar o quanto que é importante a gente trabalhar o nosso autoconhecimento, nosso despertar espiritual, consciência, nosso mental, entender as nossas emoções, estar alinhado com o universo, entender o nosso corpo físico, que ali naquele momento eu não trabalhei muito meu corpo físico, mas depois ele foi trabalhado por conta de eu fiquei grávida, o quanto que foi importante eu ter um carro novo de conquistas, assim, material e mental, espiritual. Eu tive essa conquista material, mas beneficiou também meu corpo físico, porque me deu mais conforto na gravidez. Então isso tudo é um alinhamento. Nós somos espírito, mental, emocional e corpo físico. E o autoconhecimento nos traz essa consciência de quem nós somos nesse mundo, o que queremos, o que desejamos, o que está alinhado realmente ao nosso crescimento. Isso fortalece a nossa caminhada, a nossa jornada. Não é só atrair bens materiais, mas é estar envolvido. Esse bem material tem que estar envolvido com a sua essência, com a sua energia de quem você é no mundo. Ele precisa refletir na sua vida e na vida daqueles que estão ao seu redor, do que você ama, e na vida de outras pessoas. E eu fui muito grata, nós fomos muito felizes mesmo, muito, muito, muito. E até depois a gente fala, o mate, o relâmpago. Temos nomes, né? Demos consciência para ele de um nome que trazia para a gente esse calor, esse afeto, esse amor, essa amizade. Então, tudo tem um propósito na nossa vida, num crescimento, um despertar. E eu vivi isso em 2007. Estou aqui, eu estou com 2027 na boca. De repente vou ter outra história em 2027. Espero que aconteça antes. Estou aqui agora refletindo e trazendo para vocês, porque é tão importante contar experiências, não só falar sobre teoria, mas trazer a teoria com as experiências.
E eu deixo esse recado, espero que você goste, espero que sirva, que alimente realmente a sua alma, o seu espírito, o seu emocional, o seu mental. O nosso mental alinhado com o espiritual é fantástico, mas precisamos olhar para as nossas emoções, como a gente está sentindo, né? Como eu falei para vocês, meu marido tinha um movimento de ansiedade. Naquele movimento de ansiedade fazia o quê? O que faz a ansiedade? Paralisa aquilo que a gente quer projetar e conquistar. Então ter paz e tranquilidade no momento de conquista é muito importante. Isso também se chama fé, tá tudo alinhado, uma coisa só, a gente acredita que já aconteceu, já deu, seja lá quem for que for falar pra gente que não é verdade, a gente fala assim, tá, fica você com a sua verdade, eu acredito na minha, e bora ser feliz para que a vida nos surpreenda, como diz a Beth Russo. E realmente ela é magnífica, o universo é magnífico. Ele quer nos surpreender com coisas grandiosas, abundantes, saudáveis e valiosas para que a gente possa ser testemunhos para outras pessoas. Então, por isso, no vídeo de hoje, eu peço a vocês que já deixem um like, deixem seu comentário se gostou desse relato. Me diz, traz dicas e pensamentos para que eu possa contribuir com vocês. E já deixa aqui sua curtida, seu like, se inscreva, compartilha se desejar compartilhar. E sim, vamos juntos nessa jornada do autoconhecimento. Um beijinho, até já. Tchau.